Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra. Também eu cumprimento o Sr. Secretário de Estado nesta primeira vinda à Assembleia da República. E, Sra. Ministra, realmente este requerimento do PCP, que aliás o PSD aprovou e saúda, de agosto, adorávamos que hoje já não fosse atual e que não houvesse necessidade nenhuma de discutirmos este requerimento. No entanto, ele continua atual e depois de ouvir, Sra. Ministra, parece-me que ele é mesmo relevantíssimo de ser discutido aqui. Ouvi a Sra. Ministra, deixe-me dar-lhe uma nota prévia. Desde o início desta legislatura que nós assistimos a um desmantelamento que vai para além da DGAV. Não podemos só colocá-lo na DGAV. Desde ter perdido a tutela das florestas, o que faz com que nós tenhamos visto a assistir, e eu já lhe disse isto numa audição, Sra. Ministra, temos vindo a assistir a uma atitude altamente predatória dos fundos da agricultura, dos fundos deste Ministério, porque é o mundo rural. E nós andamos aqui a encarar o mundo rural como se ele pudesse ser dividido em subespécies, subpastas, isto não fosse todo o território. Há o mundo rural da agricultura, depois há o mundo rural das florestas, nem sequer ninguém percebe esta lógica e quem perde é o Ministério. E também, Sra. Ministra, pegando aqui um bocadinho nas palavras que disse o Sr. Deputado João Dias, porque revemos-nos em grande parte delas, não na totalidade, mas em grande parte delas, uma lei ser antiga não é questão, porque senão, então, para a Sra. Ministra, o Ministério da Agricultura, que tem mais de 100 anos, não devia existir. Se calhar é isso que pensa. Não posso deixar de lhe colocar esta questão também, porque, de facto, leva-nos a isso. A forma como diz, tranquila com que diz, que sim, nós vamos perder competências. E como diz, entrando aqui numa contradição insanável para o PSD, a Sra. Ministra afirmou hoje uma coisa extraordinária. Uma abordagem integrada por uma só saúde. Isto é o que diz e que todos concordamos. Aliás, todos os organismos internacionais concordam que deve haver uma só saúde, uma só sanidade animal. Isso é o que nos diz a Associação dos Veterinários Europeus, a Organização Mundial, todos nos dizem isto. E também todo o setor ligado à área da veterinária nacional. Sra. Ministra, diga-me qual é o setor, a não ser talvez esses acordos que a Sra. Ministra vai fazendo à la carte cada momento para aprovar medidas. Tirando isso, diga-me quais são os setores especializados que abraçam esta ideia. Porque no PSD não temos conhecimento nenhum. Quem tem o know-how nesta área, todos estão contra. Também, de tal maneira, Sra. Ministra, parece-me que não há ninguém, e gostava que comentasse, porque não é despiciando, o facto do seu anterior secretário de Estado, o último ato que pratica é um louvor ao antigo diretor da Direção-Geral de Veterinária. Gostava que me comentasse esse louvor, Sra. Ministra, porque parece que a Sra. Ministra, ao contrário do que faz o seu colega do Ambiente, e faz bem, a Sra. Ministra não defende o seu Ministério e não o defende sempre que ele é atacado. Agora vimos atualmente, ainda muito recentemente, a questão da herdade da Torre Bela. No mesmo dia, perante aquele massacre que aconteceu, o Ministro do Ambiente saiu a terreiro a defender o ICNF e o seu Ministério. E gostava de ter visto a Sra. Ministra a fazer isso quando aconteceu o episódio de Santo Tirso, a defender a DGAV, aliás, a única que, de facto, tinha denunciado a situação, tinha feito alguma coisa sobre esse canil. A única entidade que o fez. No entanto, o que acontece é que a Sra. Ministra, em vez de vir defender a sua tutela e vir reclamar meios, não. Tranquilamente diz, vamos perder as competências, passá-las para o ICNF. Sendo que o ICNF, Sra. Ministra, não tem know-how nem competência para animais de companhia, não tem. E o território também não tem, não funciona da maneira como alguns o veem, de um ponto de vista daquela que é a resposta nas grandes cidades. Quem faz a resposta são os médicos veterinários municipais e é a DGAV que acaba por estar no país inteiro, direta ou indiretamente. E é esses mesmos médicos que vigiam a sanidade animal, quer nos animais de companhia, quer nos de produção, porque são todos a mesma realidade. E tentar separar esta realidade é algo que ninguém entende, a não ser o PAN, que já está todo indignado com aquilo que eu afirmo. E assim entende porque é uma agenda que tem completamente irrealista, contra todas as normas e recomendações. E também, Sra. Ministra, há uma questão que para nós nos preocupa demasiado. É um governo que não tem maioria comportar-se como se tivesse maioria e como houvesse unanimismo neste país. E não há nem maioria, nem unanimismo. E o que a maioria desta Assembleia decidiu foi, e recomendou ao Governo, foi manter a DGAV. Isto é uma democracia ou não é uma democracia? Acusam certos candidatos de serem populistas e não respeitarem a democracia, como de facto são, mas depois agem iguais a eles. Esta é que é a questão. E temos de pôr o dedo na ferida, porque esta é que é a questão.
Não é só falar, é respeitar a democracia e o voto popular. É, de facto, depois agir em consonância com isso. Nós temos no Orçamento de Estado uma medida muito clara daquilo que deve ser o reforço da DGAV e que também se aplica aos animais de companhia. No Orçamento de Estado. E ouvimos hoje aqui a Sra. Ministra, sem qualquer pejo, a dizer que, independentemente disso, de uma resolução da Assembleia, de um Orçamento de Estado que aprova no sentido contrário, a dizer que não vai respeitar. Mas, Sra. Ministra, esta transferência de competências para as autarquias, que aliás gostava de lhe recordar, quantas vezes têm as autarquias a reunir-se nas suas assembleias municipais, quando lhes é dada essa opção, a dizer que não querem competências? Porquê é que não querem competências? E a Sra. Ministra foi autarca. Porquê é que não querem competências, Sra. Ministra? Porque nunca há o chapéu financeiro correspondente. Isto é sempre aquela maneira, e disse muito bem o Sr. Deputado do PCP, de que não se consegue pela porta e pela janela. Desresponsabilização, passar de responsabilidades, passar de competências, passar os ónus e os encargos todos para as autarquias sem contrapartida. Com isto, consegue-se aquilo que, de facto, não se consegue de outra forma. E esta é que é a grande questão, Sra. Ministra. E o que ouvimos, e deixe-me que lhe diga, porque, de facto, Sra. Ministra, eu cada vez fico mais preocupada com aquilo que vai acontecendo. Para além desta questão da DGAV, ouvimos o Ministro do Ambiente falar que parte do PDR vai para o Fundo Ambiental. Como é que é, Sra. Ministra? Vamos ficar, mais uma vez, vai ver impávida e serena os fundos desta área, que sempre foram desta área, passarem para outras tutelas? Isto é que é o desmembramento do Ministério, Sra. Ministra. Ou ainda, ouvi-la dizer alguma coisa e gostava de comentar se as declarações do Ministro do Ambiente sobre o regadio, que são contrárias àqueles que são os interesses da agricultura. O desmantelamento do Ministério é isto. É uma série de atos, Sra. Ministra, que nós vimos assistindo, dia após dia, mês após mês, paulatinamente, com o Ministério a perder importância, e não me venham com a história do nós temos um Ministério, mas temos muito que pensar. E tem que nos dar de pensar um Ministério que tem um Secretário de Estado, mas tem 5 assessores de comunicação. O que é mesmo importante? É fazer, é o setor. Isto diz-me o setor, Sra. Ministra. Ainda ontem me disse, diga isto à Sra. Ministra. E, portanto, eu estou aqui a dizer aquilo que me pediram. Porque isto é que é o verdadeiro desmantelamento. Mexe-se em tudo, mexe-se em todos os setores. O IFAP muda-se a gestão, o PDR muda-se a gestão, tudo tirando cada vez mais importância. E a verdade é que vemos tudo cada vez, como a Sra. Ministra gosta de dizer, mitigação. Estamos a assistir à mitigação das competências. Tanto se mitiga, que qualquer dia não tem nada para mitigar, porque já nada lhe pertence, num Ministério centenário. E que o território merece mais respeito do que aquele que tem tido. E a verdade, Sra. Ministra, é que este Governo não tem tido. Não tem tido respeito. E não basta falar em cadeias curtas, economia resiliente, verde. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. Portanto, gostava que nos dissesse e que nos tranquilizasse e que, por uma vez por todas, também, Sra. Ministra, lute por este Ministério, coisa que não faz. E abandona o setor, os agricultores, o território e, principalmente, o território mais deprimido. Obrigada.